A Rádio Rio de Janeiro apresenta a atualidade da mensagem de Chico Xavier. Este programa levará até você a mensagem de espiritualidade e de esclarecimento da obra mediúnica de Chico Xavier e da sua participação pessoal nas entrevistas concedidas sobre temas da atualidade. O nosso programa de hoje relembrará temas como autoapreciação, espontaneidade das mensagens recebidas, desencarnação, dentre outros abordados pelo nosso irmão Francisco Cândido Xavier durante a década de 1970. E a primeira pergunta é a seguinte: qual é a imagem que você faz de você mesmo? Responde Chico: a de um espírito reencarnado com muitos defeitos e com muita vontade de efetuar esse trabalho de autoeducação e de autoburilamento, que eu acredito que todos nós somos chamados a fazer durante o período a que denominamos de existência terrestre, e sempre na transformação que busco com muitas dificuldades para ser o que eu desejo ser. Chico, você poderia dizer se essas mensagens que você recebe constantemente chegam a você a seu pedido ou por determinação dos espíritos comunicantes? Sempre por determinação dos espíritos comunicantes. Costumamos mesmo dizer que estamos com um telefone que apenas pode ser acionado do além para cá, mas nunca do nosso lado para o além. Porque ignorando o que se passa no além, nas evidências com que a vida lá se desenvolve, cremos ser de nossa obrigação estudar a doutrina e esperar que as mensagens sejam espontâneas, mas nunca por nossa própria determinação ou imposição. E sobre o problema da morte? Você poderia dizer nesta reportagem o que você vê na morte e o que ela representa para você, Chico Xavier? Responde o nosso irmão: a morte, a meu ver, é uma mudança de residência, sem transformação da pessoa, porque a vida continua com tudo aquilo que colocamos dentro de nós, seja o bem ou seja a ausência do bem, aquilo que nós denominamos o mal. Nós passamos para outra vida com aquilo que fizemos de nós mesmos. E você acha que já está preparado se a morte lhe surpreender subitamente? Nós devemos também nos preparar durante a nossa vida terrena para esse momento? Responde humildemente o nosso médium mineiro: penso que a vida inteira é uma preparação para o fenômeno da morte. Agora, no meu ponto de vista pessoal, eu não me sinto com qualidades para adquirir uma situação de destaque além da morte, sendo que devo praticar o espírito de aceitação. Comparecerei diante da morte no estado em que for chamado, fazendo o que posso, sem nunca fazer o que devo, porque o que devo fazer é sempre a meta que eu procuro alcançar e da qual eu ainda me sinto muito longe. E sobre o processo de unificação do movimento espírita, como deverá agir o dirigente espírita no centro espírita para colaborar com o processo de unificação das sociedades espíritas? Resposta do nosso Chico: não tenho qualquer autoridade para tratar do assunto com a importância que o assunto merece. Creio, porém, que os companheiros responsáveis pela divulgação da doutrina espírita estarão em rumo certo,
conduzindo a ideia espírita ao coração da comunidade, envolvendo o conhecimento superior no trabalho, tão intenso quanto possível, do amor ao próximo. O serviço aos semelhantes fala sem palavras e, através dele, os sentimentos se comunicam entre si. E como devemos compreender a divulgação da doutrina espírita em face das modernas técnicas de comunicação de massa? Resposta do Chico: admito seja nossa obrigação servir sempre à causa do bem de todos, formando assim o preciso ambiente para que se manifeste a colaboração dos espíritos superiores. No caso, lembro-me do trabalho da aviação. Sem o aeroporto conveniente, o avião não encontra pouso seguro. Se o espírito encarnado não colaborar no bem, será muito difícil o intercâmbio com os espíritos elevados. E como favorecer a cooperação dos espíritos superiores na planificação das ideias de propaganda da doutrina espírita? E humildemente nos diz o Chico: a resposta será mesmo estudar sempre, com a aplicação dos ensinamentos nobres que venhamos a colher. Nesse sentido, sempre noto que o diálogo entre grupos reduzidos de estudiosos sinceros apresenta alto índice de rendimento para os companheiros que efetivamente se interessem pela divulgação dos princípios kardecianos. E qual o mais eficiente meio de divulgação das obras da codificação kardeciana? Responde Chico com clareza e simplicidade: creio seja vivenciar a nossa doutrina através do nosso testemunho diário de renovação gradativa para o bem, a começar no íntimo de nossas próprias casas. E sobre o chamado problema de elitização do movimento espírita, você poderia nos dizer alguma coisa? E nos diz o nosso irmão Chico Xavier: precisamos conversar desapaixonadamente sobre o nosso movimento. É preciso que nós, os espíritas, compreendamos que não podemos nos distanciar do povo. É preciso fugir da tendência à elitização no seio do movimento espírita. É necessário que os dirigentes espíritas, principalmente os ligados aos órgãos unificadores, compreendam e sintam que o espiritismo veio para o povo e com ele dialogar. É indispensável que estudemos a doutrina espírita junto com as massas, que amemos a todos os companheiros, mas, sobretudo, aos espíritas mais humildes, social e intelectualmente falando, e deles nos aproximarmos com real espírito de compreensão e fraternidade. Se não nos precavermos, daqui a pouco estaremos em nossas casas espíritas apenas falando e explicando o Evangelho de Cristo às pessoas laureadas por títulos acadêmicos ou intelectuais e confrades de posição social mais elevada. Mais do que justo evitarmos isso, a elitização no espiritismo, isto é, a formação do espírito de cúpula, com evocação de infalibilidade em nossas organizações. Sobre a pureza doutrinária, continuando no assunto, é perguntado ao Chico: então, caro Chico, o problema não é de direção, ou melhor diríamos, de administração espírita? Responde ele: não, o problema não é de direção ou de administração em si, pois precisamos administrar até a nós mesmos, mas a maneira como a conduzem, isto é, a falta de maior aproximação com irmãos socialmente menos favorecidos, que equivale à ausência de amor, presente no excesso de rigorismo, de suposta pureza doutrinária, de formalismo por parte daqueles que são responsáveis pelas nossas instituições.
É a preocupação excessiva com a parte material das instituições, com a manutenção, por exemplo, de sócios contribuintes, ao invés de sócios ou companheiros ligados pelo laço do trabalho, da responsabilidade, da fraternidade legítima. É a preocupação com o patrimônio material ao invés do espiritual e doutrinário. É a preocupação de inverter o processo de maior difusão do espiritismo, fazendo-o partir de cima para baixo, da elite intelectualizada para as massas, exigindo-se dos companheiros em dificuldades materiais ou espirituais uma elevação ou um crescimento sem apoio dos que foram chamados pela doutrina espírita a fim de ampará-los na formação gradativa. Muita paz e até o próximo programa. A Rádio Rio de Janeiro apresentou a atualidade da mensagem de Chico Xavier.